Confirmado hoje que o menino de 7 anos é uma das vítimas do atentado terrorista dessa semana contra pedestres num dos pontos turísticos mais frequentados da Espanha. Carros, vans e caminhões se tornaram uma arma fácil, barata e devastadora nas mãos dos terroristas. Veja na reportagem do nosso enviado especial à Espanha, André Tal. O terror sobre rodas. Só deu tempo de ouvir o barulho da van pegando as pessoas que estavam atrás de nós. No lugar dos homens-bomba e dos atiradores em série, os automóveis assassinos. Veículos em alta velocidade se transformaram em armas mortais nas mãos de grupos terroristas. Como explicar essa nova ameaça que se esconde nas ruas das grandes cidades do mundo? Só este ano, os veículos pilotados por terroristas atropelaram e mataram pessoas em 5 países europeus. É um facilitador para eles. Basta um cidadão ir ou alugar um carro ou roubar um carro e fazer o atentado. O ataque mais recente aconteceu na última quinta-feira em Barcelona, a segunda maior cidade da Espanha. A van entrou por aqui e seguiu por mais de meio quilômetro. Milhares de pessoas caminhavam pela rua Las Ramblas, uma das mais movimentadas da cidade. Essas imagens mostram a van usada na ação criminosa. Testemunhas disseram que o motorista começou a acelerar perto da Praça Catalunha e arrastou uma multidão por quase 600 metros. Ele só parou perto de um outro cartão postal da cidade, o grande mosaico feito pelo artista catalão Miró. Essas imagens da câmera de segurança de um museu registraram o susto dos turistas ao verem a van passar em alta velocidade, atropelando as pessoas. Mais de 100 ficaram feridas. O estado de saúde de muitas delas ainda é grave. As testemunhas que estavam aqui em Las Ramblas dizem que o terrorista tentava atingir o máximo de pessoas possível. Além de acelerar, ele dirigia em zigue-zague. As marcas feitas pela perícia para registrar o local onde as vítimas caíram deixam isso claro. Olha só, aqui uma pessoa foi atropelada, outra marca aqui, e alguns metros à frente a gente já percebe que a van estava do outro lado, do lado esquerdo. Olha só, a marca de mais uma vítima atingida. A gente continua caminhando e vê marcas semelhantes por todos os lados. Parte do medo. Essa vendedora russa que fala português estava aqui quando tudo aconteceu. Eu comecei a gritar, corre, corre, corre. A gente foi correndo pela rua daqui. Eu virei para trás e vi o carro branco passando e lembrei do atentado em Niça, por exemplo. E aí soube que não era um acidente, que era uma coisa intencionada. O carro estava muito rápido? Sim, estava muito rápido, com muita velocidade. O Márcio Yamaguchi, paulistano, está fazendo uma viagem pela Europa com a esposa. Chegou a Barcelona justamente na quinta-feira, o dia do atentado. O primeiro passeio deles era justamente nas Ramblas. Eles tinham acabado de entrar no calçadão quando a van veio e por questões de milésimos de segundo ele conseguiu escapar. A van ainda bateu na perna da esposa dele, que está muito traumatizada, prefere não dar entrevista, não mostrar o rosto. Mas, Márcio, foi por muito pouco, né? Só deu tempo de ouvir o barulho da van pegando as pessoas que estavam atrás de nós. Como se fosse uma batida de carro mesmo. E pessoas gritando, desesperadas já. Ao mesmo tempo que é rápido, parece que é uma câmera lenta que está passando. Márcio e a esposa se salvaram, mas jamais vão esquecer o que viram bem de perto. Na hora que eu me levantei, com as pernas tremendo, eu falei, a van pegou minha esposa. Foi a primeira coisa que eu pensei na minha esposa, aí gritei pelo nome dela, depois que eu vi muita gente caída no chão, ela gritando meu nome, já em pânico, chorando.
E a gente se abraçou e chorou bastante. O brasileiro Luiz Fernando Simões, de Balneário Camboriú, também ficou ferido, mas já teve alta do hospital. Era para ter ido embora ontem, mas infelizmente me aconteceu isso. O veículo usado no atropelamento foi alugado em nome de Driss Ukabir, de 28 anos, um marroquino residente na Espanha. Mas o jovem se apresentou em uma delegacia e acusou o irmão, Moussa Ukabir, de ter roubado o documento dele. Poucas horas após o atentado, o grupo Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. Esse aqui é o início do calçadão das Ramblas, uma área exclusiva para pedestres. A van entrou por aqui, justamente em locais assim, com grande aglomeração de pessoas, se tornaram alvo de terroristas que usam veículos como armas. No momento em que eles surpreendem a todos e começam a acelerar, a chance de defesa das vítimas é praticamente nenhuma. As autoridades de segurança da Espanha já haviam alertado que um ataque poderia acontecer aqui em Las Ramblas, mas o governo local ignorou a recomendação para colocar barreiras de concreto e agora está sendo duramente criticado. Desde julho do ano passado, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra e Suécia sofreram ataques terroristas contra pedestres. Nice, 14 de julho de 2016. Um caminhão avança 2 quilômetros sobre uma multidão que aguardava a queima de fogos em comemoração ao Dia da Bastilha na França. 84 pessoas morreram e 18 ficaram feridas. Esse é considerado o primeiro e o maior ataque usando um veículo como arma. O motorista do caminhão foi morto pelos policiais. Berlim, 19 de dezembro de 2016. Um caminhão saiu da rua onde estava e invadiu uma feira de Natal na Breitscheidplatz, cartão postal da cidade. O veículo passou por cima de barracas e atropelou pessoas. 12 morreram e 48 ficaram feridas. Londres, 22 de março de 2017. Pânico nos arredores do parlamento britânico. O atropelador partiu de um carro para cima de um grupo de pessoas que passava pela ponte Westminster. O terrorista ainda desceu do carro, esfaqueou um policial e acabou morto pela polícia. 5 pessoas morreram e 40 ficaram feridas. Estocolmo, 7 de abril de 2017. Um homem de origem uzbeque usou um caminhão de carga roubado para atropelar pessoas e foi parar dentro de uma loja de departamentos. 4 pessoas morreram e 15 ficaram feridas. O motorista foi preso. Paris, 20 de abril de 2017. O carro tenta atropelar pedestres na Avenida Champs-Élysées. O motorista trocou tiros com a polícia e foi morto sem conseguir executar o plano. Londres, 3 de junho de 2017. Em mais um ataque na capital da Inglaterra, um motorista atropelou pedestres, desta vez na London Bridge. Em seguida, pessoas também foram esfaqueadas num mercado próximo à ponte. 7 pessoas e 3 suspeitos morreram. 48 ficaram feridas. 2 semanas depois, uma van atropelou fiéis de uma mesquita durante a madrugada em Finsbury Park. Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas. O motorista do país de Gales foi preso por terrorismo depois de ser contido pela população. Para este especialista, o carro como arma dificulta ainda mais a ação dos serviços de inteligência no combate ao terrorismo. O controle é muito difícil, por quê? Ele se passa com uma pessoa comum alugando, como fosse um turista alugando um carro. Então, é muito difícil você ter uma ação contra isso, porque assim, é uma pessoa que não tem ficha, é uma pessoa ficha limpa.
No ataque dessa semana na Espanha, a polícia descobriu que o plano dos terroristas era um grande atentado usando bombas. Segundo os investigadores, eles pretendiam explodir o templo Sagrada Família, projetada pelo arquiteto Antoni Gaudí. É o ponto turístico mais movimentado de Barcelona. O plano só não foi colocado em prática porque a casa onde o grupo armazenava bombas explodiu acidentalmente no dia anterior ao ataque em Las Ramblas. A casa ficava em Alcanar, uma cidade a 200 quilômetros de Barcelona. A explosão deixou 1 morto e 7 feridos. A polícia acredita que isso forçou os terroristas a mudar os planos e a atacar outro ponto conhecido da capital da Catalunha. Até agora, 4 suspeitos do ataque foram presos. Poucas horas depois do atentado, a polícia espanhola matou 5 terroristas na cidade de Cambrils, no litoral. Eles tentaram um novo ataque usando um outro carro. Desta vez, uma mulher morreu atropelada. Dos 5 terroristas mortos, 4 foram atingidos por um único policial. O tiroteio foi registrado nessas imagens de celular. Um deles foi identificado como Moussa Oukabir, o jovem de 17 anos que teria alugado a van usado no ataque no calçadão de Barcelona. Saiz Alá, de 19 anos, e Mohamed Hisham, de 24 anos, também foram mortos. O único que ainda continua sendo procurado é Younis Abu Yaqub, de 22 anos. Ele seria o motorista da van. Neste fim de semana, milhares de pessoas lembraram as vítimas no local do ataque. As homenagens às vítimas agora tomam conta do local onde a van parou depois do atropelamento em Las Ramblas. Durante todo o dia, olha só, as pessoas se aglomeram aqui e refletem sobre o ato de terror que abalou a cidade. A gente percebe que, além de flores e velas, também há muitos bichinhos de pelúcia, justamente para lembrar as crianças que foram atingidas. O casal real também foi ao local do ataque e visitou as crianças feridas que estão no hospital. A história do menino australiano Julian Cadman, de 7 anos, trouxe muita tristeza. Ele havia se perdido da mãe na hora do atentado. Ela foi hospitalizada em estado grave. No sábado, Esperança, Julian foi encontrado num hospital. Mas no domingo, a morte dele foi confirmada. A Catalunha concentra o maior número de muçulmanos na Espanha. São 550 mil. Isso favorece o esconderijo de extremistas em meio à população. Para o especialista, a Espanha funciona como uma espécie de rota de passagem para os terroristas. Eles vêm da África, eles passam pela Espanha e vão para o restante da Europa. Por que a Espanha? Por que a Europa também? Porque você atinge o maior número de pessoas. A Europa hoje está no finalzinho do verão. Tem muitos turistas, tem gente do mundo inteiro. Um dos objetivos do Estado Islâmico, o que é? É justamente o terror, causar o pânico à sociedade e ao Estado. Isso é importante sempre frisar. Não só a população, como ao Estado. Só nos últimos 5 anos, 62 pessoas foram presas suspeitas de terrorismo na região. Combater esse tipo de ataque é muito difícil. E em muitos casos, a saída tem sido repensar a arquitetura das ruas das cidades. Hoje já se estuda a arquitetura antiterrorismo. Barreiras físicas de concreto ou de aço. Então dificulta a entrada de veículos nessas avenidas. Por enquanto, 17 de agosto vai ser um dia em que os espanhóis vão demorar a esquecer. Penso como essas pessoas estão sofrendo. Me dói, me dá raiva, impotência. Um sentimento muito frustrado, diz Eduardo. muito duro ver que niños de 3 años... É muito duro. Crianças de 3 anos passaram por isso. São indefesas, são vulneráveis. E isso não tem perdão, diz esse outro espanhol. E isso não tem perdão.